Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão aqui no nosso curso preparatório para o Goethe-Zertifikat B1, seguindo o nosso método Meta. Herzlich willkommen, meine Lieben, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro de hoje. E o que eu tenho aqui para vocês hoje, pessoal? Olha só, muitos de vocês então já aprenderam, então vocês já sabem agora o que vocês vão encontrar na parte do Schreiben de vocês, ou seja, lá na parte de escrita da prova, beleza? Quantas partes nós tínhamos, pessoal, no nosso Schreiben? Nós tínhamos 3 textos, né? Nós tínhamos o nosso Schreiben Teil 1, texto para um amigo, para uma amiga, onde eu vou conversar, né? Vou escrever, então, em Du, linguagem informal, e eu vou ter lá 3 pontos, né? Que eu vou ter que, então, cumprir que o Goethe pede para mim. Eu vou ter que descrever alguma coisa, vou ter que justificar alguma coisa e vou ter que marcar um encontro com o meu colega. Beleza? Schreiben Teil 2. Lá, pessoal, nós vamos ter um texto de opinião. A gente sempre vai ter um tema ali, então, que estará sendo abordado. Nós vamos ter um comentário, então, de alguém ali. E nós vamos ter que, então, fazer uma dissertação, né? Dar a nossa opinião, então, a respeito daquela temática ali. Lembrando que no nosso Schreiben Teil 2, a gente não coloca o nosso nome, a gente não direciona a ninguém, né? Esse aqui é um texto, então, que serve para todas as pessoas que forem ler. Beleza? E no nosso Schreiben Teil 3, liebe Leute, lá era o nosso texto que pode ser tanto formell ou halbformell, ou seja, formal ou informal. É um texto que a gente escreve em Sie e a gente vai escrever, então, geralmente, pessoal, a gente vai ter que pedir uma desculpa, então, por alguma coisa, né? A gente vai se desculpar lá por alguma coisa, por não poder comparecer em algum evento, algum horário, algum agendamento lá que a gente teve, justificar o porquê, e às vezes eu posso pedir, né, para remarcar aquilo ali, ou simplesmente pedindo a compreensão da pessoa. Beleza? Liebe Leute, hoje, tá, eu quero trazer aqui para vocês os erros mais comuns que vocês cometem aí nos textos de vocês. São erros que eu fui durante todo esse tempo, né, durante todos os diversos textos já que eu já corrigi de vocês, que eu fui notando que são os que mais aparecem e são aqueles erros, tá, que podem ser resolvidos facilmente se você prestar muita atenção, se você conferir o seu texto antes de entregar e que pode então garantir que a sua nota seja maior aí no dia da prova. Lembrando, pessoal, são erros bobos, tá, que são fáceis de consertar, mas que tiram de fato pontos aí na sua prova. E se você não se atentar a esses erros, se você não, principalmente se você não corrigir esses erros, você vai ter pontos descontados então ali dos seus textos, somando todos os 3, né, cometendo um pouco de erro ali em cada um dos 3, pode ser que você não consiga atingir a sua nota aí para sua aprovação. Então fique muito de olho, meus queridos, tá? Anotem, tá? Percebam esses textos, vão lá, confiram nos textos, vocês vejam se vocês conseguem reconhecer esses erros aqui e passam então a partir dessa aula, né, depois dessa aula, a melhorar, pessoal, a conferir esses textos e a cada vez mais então atentar para que vocês não cometam essas falhas, tá? Porque, como eu já falei, pessoal, isso tira pontos da sua prova. Erros pequenininhos, tá? Mas com grandes consequências, beleza? Então, vem comigo aqui para essa aula, pessoal. Liebe Leute, fiquem muito atentos, então, tá? Erros muito importantes. Vem aqui, meus queridos, tá? Eu fiz uma listagem, tá? Aqui do lado, então, onde a gente vai encontrar, então, os erros mais comuns, tá? Os erros mais fatais, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Que vocês não podem cometer na prova de vocês. Vou fazer um breve resumo aqui e já nós vamos ali pro lado, então, conferir cada um deles. Pessoal, quais são os erros, tá? De forma bem resumida, tá? Quais são os erros que vocês mais cometem? Liebe Leute, primeiramente, não conferir a ortografia das palavras, pessoal. Vocês escrevem, tá? Vocês esquecem, então, de conferir se as palavras estão ali escritas da maneira correta. Qual o outro erro, tá? Isso aqui é um erro, assim, muito crasso, assim mesmo, pessoal, principalmente no nível do B1, tá? Onde os candidatos já deveriam saber que todo substantivo deve ser escrito com letra maiúscula, pessoal, tá? Todo substantivo em alemão é sempre escrito com letra maiúscula. E vocês cometem esse erro, então, de não escrever esse substantivo com letra maiúscula. Vocês vão lá e preferem escrever outras palavras, né, que não são substantivos com letra maiúscula. E isso não é correto, pessoal, tá? Seria o nosso erro 3 aqui. Escrever outras classes de palavras, verbos, adjetivos, etc., com letra maiúscula, sem estarem em início de frases. Lembrando que toda palavra ela deve ser escrita com letra maiúscula, contanto que ela esteja no início de frase. Isso vale para substantivo, verbo, adjetivo, tanto faz, tá, pessoal? Personal, pronome e assim por diante. Outra questão, outro erro que não pode acontecer. Vocês escrevem, tá? Vocês não escrevem os Redemittel da forma correta, pessoal. Se a gente tem lá, por exemplo, dizendo que aquele Redemittel que serve para dizer, na minha opinião, ele é meiner Meinung nach, vocês não podem, então, lá inventar e traduzir literalmente escrevendo in meiner Meinung, pessoal. Isso aí tá errado, tá? Por mais que o avaliador entenda o que você está querendo dizer, isso é considerado um erro. Não pode cometer. Outra coisa, número 5, não prestar atenção para a estrutura das frases. Liebe Leute, nós temos
uma questão bem clara relacionada ao alemão, que é a questão da posição do verbo na nossa Position 2, ocupando a posição 2 na frase, exceto quando a gente tiver, por exemplo, uma Nebensatz, tá? Então é muito importante a gente se atentar para a posição do verbo, tá? O verbo ele é como se fosse um eixo. Nós podemos ter várias coisas, várias alterações, mudanças aqui dos elementos, né, que ocupam a posição 1 e as demais posições da frase, mas o nosso verbo ele tem que se manter aqui na posição 2. Liebe Leute, próximo erro, não colocar os verbos no final da frase quando monta uma Nebensatz. Liebe Leute, nós tivemos um elemento ali que indica, né, que exige a formação de uma Nebensatz, como por exemplo o nosso das, o weil, o wenn, o nosso da e assim por diante, a gente tem que colocar todos os nossos verbos no final. Ou seja, se a gente tiver já um verbo lá que ele já estava ocupando a posição final, o nosso verbo conjugado da posição 2, como eu mencionei anteriormente, deve ir mais para o final ainda. Liebe Leute, o que mais que a gente tem? Não conjugar os verbos corretamente de acordo com o sujeito. Se eu estou escrevendo em ich, pessoal, a terminação do meu verbo, então, ela é em e. Exceto lá, por exemplo, ich bin, né? Mas geralmente a terminação do nosso verbo no personal pronomen ich é em e. Ich mache, ich schreibe, ich esse, ich trinke e assim por diante. Muitos de vocês vão lá e colocam, por exemplo, um T. Ich trinkt, né? Ou ich trinken. Não é, pessoal. Isso aí seria o nosso infinitivo. Conjugação de outros personal pronomen. O que mais que a gente tem aqui? Não prestar atenção principalmente no que a proposta pede. Liebe Leute, se o Goethe está pedindo para ti para escrever pro Herr Schneider, vocês não vão escrever pro Peter, pro Paulo, ou para a Tina e assim por diante. Se a proposta pede para você escrever pro Herr Schneider, você não vai escrever para um amigo seu. A proposta diz claramente, schreiben Sie an Herrn Schneider. Então é para ele que você deve escrever. Tá? Não dar atenção para o caso correto que o verbo e ou a preposição carregam. Pessoal, vocês cometem muitos erros relacionados a, por exemplo, confundir ali o acusativo ou o dativo. Não sabem quando colocar o dies, quando colocar o dia. Não sabem quando que é o mich, quando que é o mia. Lembrando, né, que todo verbo, né, toda preposição, eles carregam um caso. A gente tem que saber o caso que aquele verbo, que aquela preposição carrega, para eu poder definir. Ah, tá, isso aqui vai ser ich bedanke mich, né, e não ich bedanke mir. Por quê? Porque ich bedanke mich é um verbo reflexivo, ele é um reflexives verbo que tá, esse nosso reflexives pronome, ele deve permanecer no acusativo. Tem que saber, pessoal, senão vocês têm pontos, então, retirados de vocês. E por último, nós temos aqui, não escrever o texto diante do que a proposta pede, ou seja, um texto informal, liebe Leute, ele deve ser escrito em du e não em sie. Portanto, se eu estou escrevendo para um amigo meu, eu não vou perguntar para ele jamais wie geht es Ihnen, mas sim wie geht es dir, já que a proposta pede para eu escrever um texto informal em du. Da mesma maneira que quando for exigido de mim escrever uma proposta formal, ou seja, em sie, eu não vou poder jamais perguntar para a pessoa wie geht's dir. Tá? Oder kannst du mir bitte, por exemplo, não posso utilizar o du, pessoal, sempre vai ser o nosso sie, o ihnen, o ihr, todas as formas então relativas ali ao nosso sie. Beleza? Liebe Leute, vamos dar uma olhadinha então no que a gente tem aqui. Olha só alguns exemplos então, pessoal, vamos olhar agora então na prática aqui então alguns desses erros então que vocês não podem cometer, caso contrário vocês vão ter pontos então tirados aí na sua prova. Liebe Leute, isso daqui esse tema aqui, ó, é Chat Bekanntschaft, né? Ele faz parte, então, do nosso Schreiben Teil 2, primeiramente, tá? O que é o nosso Schreiben Teil 2? Nesse Schreiben, pessoal, a gente deve escrever um texto, então, falando a respeito da nossa opinião, tá? A gente vai dar aqui a nossa opinião, no caso, a nossa Meinung, né? Como a gente pode escrever aqui, então, auf Deutsch. Wunderbar. Beleza, nesse texto aqui, então, a gente vai escrever a respeito de algum tema. Esse é o nosso Schreiben Teil 2 da prova do Goethe B1, beleza? Pessoal, esse tema aqui, ó, Schreiben, né? Tá aqui, ó, Schreiben. Vamos botar aqui direitinho. So, Schreiben Teil 2. Wunderbar. Liebe Leute, o tema dessa proposta aqui era a respeito de Chat Bekanntschaften im Internet, ou seja, a respeito de conhecidos, né, de amizades que a gente faz nos sites pela internet, beleza? Só para contextualizar aqui vocês um pouquinho. Liebe Leute, percebam aqui o que a gente tem. Am 23.03. hat Norbert im Blog geschrieben. Olha só, pessoal, nosso primeiro erro que a gente tem aqui, ó. Geschrieben. Pessoal, isso aqui é um erro de ortografia. Tá? Nós já sabemos que o nosso Partizip 2 ele é escrito, né, com o nosso EN no final ou com o T.
tá? Dependendo do nosso verbo. Nesse caso aqui nós temos o nosso verbo schreiben, ou seja, o Partizip 2 dele vai ser hat geschrieben, tá? O hat aqui foi colocado corretamente. Primeiro erro, pessoal, tá aqui, ó. Ou seja, não conferir a ortografia das palavras, tá? Que mais que a gente tem agora? Am 23.03. hat Norbert im Blog geschrieben, dass man muss mit Bekanntschaft im Internet vorsichtig sein. Meine Lieben, percebam só o seguinte, vocês reconhecem o erro que a gente tem aqui nessa frase aqui agora? Vamos dar aqui agora então uns 3, 4 segundinhos para vocês darem uma pensadinha. O que está errado? Dass man muss mit Bekanntschaft im Internet vorsichtig sein. Liebe Leute, percebam aqui, ó, o que nós temos aqui? Das, correto? O das, ele pede, né? Ele exige que seja criada, então que seja montada uma Nebensatz. Só o das, ele é um elemento típico, tá? Que mostra pra gente, opa, aqui eu tenho que escrever uma Nebensatz. Eu não posso, então, pessoal, deixar esse meu verbo aqui nessa posição, tá? Das man muss mit Bekanntschaft im Internet vorsichtig sein. Pessoal, esse aqui é o nosso verbo conjugiert, né? Esse aqui é o nosso verbo que está conjugado. Ele deve ir, então, lá pro final da frase, pessoal. Ou seja, o correto aqui seria das man mit Bekanntschaften, ou seja, aqui nós teremos já que corrigir também. Não aqui a palavra estava no singular, temos que colocar ela no plural, ou seja, que a gente deve ter cuidado com amizades, né? Com amizades que a gente faz então na internet. Vorsichtig sein muss, ou seja, o nosso verbo então que estava ali conjugado, ele foi lá, ele deve ir para o final da frase, pessoal. Por quê? Porque nós temos aqui uma Nebensatz, beleza? Esse aqui seria o nosso erro, então, que a gente colocou aqui embaixo, que é não colocar os verbos no final da frase quando monta uma Nebensatz. Cuidado, pessoal, cuidado, porque isso tira pontos de vocês, beleza? Olha só, continuando aqui. Ich finde das Thema sehr wichtig und, liebe Leute, eu vou dar um tempinho para vocês de novo, tá? Para vocês me dizerem was ist hier falsch, né? O que está errado aqui, ó. E aí, pessoal, identificaram o erro? Liebe Leute, percebam aqui que nós temos das, né? Das, opa, já é uma indicação que geralmente a gente vai ter um substantivo ali. Percebam como que esse tema está escrito. Pessoal, isso aqui é um substantivo e ele deve ser escrito obrigatoriamente com letra maiúscula. Ich finde das Thema sehr wichtig. E aqui a gente chega já no nosso próximo erro, que é esse W aqui, pessoal. Wichtig é um adjetivo, tá? Ou seja, que algo é importante, tá? Ou seja, eu não posso ter, então, esse W aqui agora escrito com letra maiúscula. Isso daqui, pessoal, deve ser escrito com letra minúscula. Por quê? Porque não é um substantivo. Gravem o seguinte, liebe Leute, apenas os substantivos são escritos em alemão com letra maiúscula, tá? Todos os demais elementos da frase, todas as demais classes de palavras, elas são escritas com letras minúsculas, exceto quando no início de uma palavra, no início de uma frase, desculpa. Olha aqui o que a gente tem o nosso ich, pessoal. O ich, ele está sendo escrito com letra maiúscula, por quê? Porque ele está iniciando a frase. Antes aqui eu tinha um ponto, tá? Por exemplo, aqui o nosso M também está sendo escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque ele está no início da frase. Antes aqui eu tenho um ponto, por isso que ele está aparecendo ali, então, com letra maiúscula. Perceba que aqui agora nós vamos ter mais um erro, pessoal. Und möchte etwas zum Kommentar von Bekanntschaft im Internet alguma coisa. Liebe Leute, vocês já perceberam o erro que a gente tem aqui? Vocês sentem que alguma coisa está faltando aqui? Ó? Olha só. Und möchte etwas zum Kommentar von Bekanntschaft im Internet. O que a gente deve fazer? O que está faltando aqui, pessoal? Um verbo, tá? Toda vez que a gente tem aqui o nosso Modalverbo, pessoal, isso aqui é um Modalverbo, né? Nosso Modalverbo möchten, tá? Modalverbo möchten. Ele necessariamente vai exigir um verbo principal. E esse verbo principal vai para o final e fica no Infinitiv. Ou seja, ich möchte etwas zum Kommentar von schreiben. Eu gostaria de escrever, então, um comentário a respeito, tá? E aqui a temática lá, pessoal, pedia para tu escrever um comentário a respeito de um outro comentário de uma pessoa, tá? Se eu estou dizendo und möchte etwas zum Kommentar von, isso aqui vai vir o nome de uma pessoa, pessoal, tá? De tal pessoa, ou seja, von Alexa schreiben. Vamos botar aqui, né? Tá ali, ó. Und möchte etwas zum Kommentar von Alexa schreiben. Inclusive, pessoal, esse zum aqui, ó, o zum, ele é uma
preposição. Estou percebendo que ele está escrito com letra maiúscula? Não pode, pessoal, tá? Letra minúscula é uma preposição, não é um substantivo. Deve ir escrito, então, com letra minúscula. Wunderbar. Vamos dar uma olhadinha o que mais que a gente tem aqui, pessoal. Olha só. Im Internet hat viele Menschen gefährlich, deshalb wir einen Schutz Internet hat bräuchte. Só o que a gente tem de errado aqui? Olha só. Percebam que nós temos aqui gefährlich. Gefährlich é um adjetivo. Só a gente sabe, tá? Que no alemão, várias vezes, tá? O nosso adjetivo, ele vai vir entre um article e o nosso substantivo. Ou seja, eu poderia dizer, por exemplo, aqui, ó, im Internet hat viele gefährliche Menschen, ou seja, eu não posso deixar esse meu adjetivo aqui no final, pessoal, tá? Eu estou descrevendo, ó, pessoas perigosas, tá? Pessoas perigosas. Ou seja, viele gefährliche Menschen, eu estou colocando agora esse meu adjetivo aqui antes do meu substantivo. Por quê? Porque o adjetivo, ele atribui uma qualidade ao meu substantivo. Nesse caso aqui, das pessoas serem perigosas, pessoal, tá? Eu não posso dizer, ó, quando eu quero falar em alemão que algo tem, tá? Que algo existe, né? Que há alguma coisa, eu utilizo o meu es gibt, pessoal, tá? Se eu já estou colocando ali o meu im Internet em posição 2, eu vou falar im Internet gibt es viele gefährliche Menschen. Tá? Im Internet gibt es viele gefährliche Menschen. Pense, tá, liebe Leute, antes de vocês utilizarem o verbo haben, pensem um pouquinho, tá, se não é o nosso es gibt, ou seja, tem muitas pessoas, o nosso verbo ter, o verbo haben, ele tem o significado de ter, porém, ele não é no sentido, eu tenho algo, né, eu tenho um objeto, né, eu possuo alguma coisa. Ou seja, o haben, ele tem o significado de ter no sentido de possuir. Agora, o nosso es gibt, essa expressão aqui, ela existe no sentido de haver, pessoal, tá? No sentido de existir algo. Ou seja, na internet há pessoas, então, perigosas. Muito cuidado, liebe Leute, tá? Deshalb wir einen Schutz Internet hat bräuchte. Pessoal, olha só o que aconteceu aqui agora. Nós tivemos uma situação contrária. Nós tivemos uma situação em que os verbos não deveriam estar no final. Por quê? Porque o nosso deshalb aqui, ele não monta uma Nebensatz. Ele simplesmente ocupa a nossa P1, certo? Vamos botar aqui, ó, deshalb P1. E aqui, nesse caso agora, deveria vir, então, um verbo, pessoal. Ou seja, deshalb, vamos puxar aquele bräuchte lá, que também estaria errado, tá? Porque ele é um Konjunktiv 2. Não tão errado, tá, pessoal? Mas seria melhor a gente colocar aqui o nosso verbo brauchen, né? Para dar um pouco mais de força. Ó. Por esse motivo, nós precisamos, né? E não precisaríamos, né? Que seria o caso do bräuchte, ok? Deshalb brauchen wir einen Schutz Internet hat. Deshalb brauchen wir einen Schutz, ou seja, uma proteção im Internet. Beleza, daí aqui estaria, né, o nosso texto, então, escrito de forma correta. Beleza? Alguns detalhes, pessoal, tá? Prestem muita atenção. Isso aqui, ó, o deshalb brauchen wir einen Schutz im Internet. A gente tem que saber que com o nosso deshalb, deswegen, daher, darum, aus diesem Grund, essas expressões ocupam a posição 1 e o nosso verbo, então, ele vai vir na posição 2. Não prestar atenção para a estrutura das frases, ou seja, o nosso verbo, ele deve vir ali, então, na nossa posição 2. Beleza? Liebe Leute, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um erro muito bem clássico, tá? De vocês, candidatos, escreverem in meinen Meinung, né? Aqui foi colocado in meinen, tá? Mas o que acontece? Várias vezes vocês escrevem também in meiner Meinung, que seria literalmente na minha opinião. Das ist falsch, meine Lieben. Isso aqui a gente chega agora nesse nosso próximo erro, que é não escrever os Redemittel da forma correta. Pessoal, esse na minha opinião, ele é um Redemittel, ou seja, eu devo escrever ele então da maneira correta. Eu não posso ter aqui esse in meiner Meinung. Como que a gente diz na minha opinião em alemão? Meiner Meinung, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. E toda essa expressão, pessoal, toda essa expressão, eu não posso vir agora aqui, ó, com o meu meiner Meinung nach, ich glaube. Olha aqui, pessoal, atenção à posição dos elementos da frase, atenção para a estrutura das frases, verbo na posição 2. Essa expressão inteira, meiner Meinung nach, ela ocupa a posição 1. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter o meu verbo aqui na posição 2. Olha ali, ó, meiner Meinung nach, glaube ich,
Ou seja, agora aqui eu estou escrevendo da maneira correta. Na minha opinião, acredito eu, tá? Vocês podem pensar assim, né? Na minha opinião, acredito eu, meiner Meinung nach, ou seja, ocupando a posição 1 e o nosso Glaube aqui ocupando a posição 2. Beleza? Outro erro, pessoal. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Meiner Meinung nach glaube ich, dass Internet sehr interessant und viel verrückt ist, weil wir kann sein mehrere Menschen. Liebe Leute, o que vocês reconhecem de erros aqui, ó? Vamos numerar alguns deles? Vamos lá, dar um tempinho para vocês analisarem. Deem uma olhadinha nessa frase inteira aqui e me digam o que vocês reconhecem aqui então, pessoal, de erros. Olha ali, ó. Podem dar uma analisada. Das Internet sehr interessant und viel verrückt ist, weil wir kann sein mehrere Menschen. Liebe Leute, vamos ao nosso primeiro errinho aqui, ó. Esse das, ele tá correto? Não. Pessoal, aqui a gente teria que ter o nosso das de Nebensatz, tá? Ó, na minha opinião, eu acredito que das Internet, agora sim. E agora que chegamos ao nosso segundo erro, que é, mais uma vez, pessoal, internet é um substantivo, ou seja, ele deve ser escrito, então, com letra maiúscula. Das Internet sehr interessant und viel verrückt ist. Então, aqui mais uma vez, olha só, não conferir a ortografia das palavras. Liebe Leute, a palavra verrückt, tá, que está escrita aqui, ela está errada. Isso aqui a gente escreve com um trema. Also, verrückt, dass das Internet sehr interessant und viel verrückt ist. O que eu gosto de colocar? A internet aqui, ela é interessante, né? Mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito louca, né? Vamos dizer assim, tá? Então a gente tem uma coisa, né? A internet é interessante, mas ela é muito louca, né? Vamos dizer assim, tá? No sentido mais negativo, a gente poderia dizer. Nesse caso, pessoal, ao invés de utilizar o nosso und, a gente deveria aqui então utilizar o nosso aber, ou seja, fazer aqui uma oposição de ideias. Das Internet ist sehr interessant, aber auch viel verrückt, né? Inclusive a gente poderia colocar aqui o nosso auch, mas também aber auch viel verrückt. Ou seja, agora nós teríamos aqui nossa frase correta. Meiner Meinung nach glaube ich, dass das Internet sehr interessant, aber auch viel verrückt ist. Porque aqui, né, nós temos agora o nosso verbo sein no final, conjugado, né? Dass das Internet sehr interessant, aber auch viel verrückt ist. E agora, liebe Leute, chegamos aqui ao nosso próxima análise, que é em relação a essa nossa frase com o weil. Liebe Leute, digam para mim, vocês reconhecem aqui o erro? Vamos lá. Weil wir kann sein mehrere Menschen. Was ist falsch hier? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse erro, pessoal. Olha aqui, ó. Não colocar os verbos no final da frase quando monta uma Nebensatz. Lembrando que nós temos aqui agora o nosso weil. Ou seja, pessoal, se eu tenho aqui uma frase com o weil, eu devo então montar uma Nebensatz. Nesse caso aqui, eu tenho dois verbos ainda que estão ocupando aqui as demais posições, né? Kann sein mehrere Menschen. Então, primeiramente aqui, ó, weil wir, vamos tirar então esse kann sein, tá? Kann sein, isso aqui está errado, weil wir mehrere Menschen, ou seja, a intenção aqui então do candidato foi dizendo que na internet a gente pode ser várias pessoas, diversas pessoas. Weil wir mehrere Menschen sein. Como nós temos ali o nosso wir, pessoal, o verbo conjugado numa Nebensatz, ele vai mais para o final ainda. E a nossa conjugação, né? Ich kann, du kannst, er, sie, es, man kann, wir können. Ou seja, weil wir mehrere Menschen sein können. Porque nós podemos ser, então, diversas pessoas. Beleza? Aqui agora eu coloquei, então, né, os meus verbos, então, no final. Meu verbo está aqui conjugado, ou seja, já que nós temos aqui o nosso wir können. Ou seja, ele está ocupando, então, a posição mais final ainda da frase. Beleza? Liebe Leute, olha só o que mais que a gente tem aqui agora. Nós temos que ficar muito de olho, tá? Inclusive até uma... Aqui, ó. Vamos colocar aqui como nosso erro, então, 11, tá? Que é não prestar atenção no article, ou seja, no artigo correto do substantivo. Pessoal, a gente tem que conhecer, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente deve ir aprendendo, tá? Desde o nosso A1. A gente deve saber que Apfel é der Apfel, que Auto é das Auto, que Erfolg é der Erfolg, né? O sucesso. O que mais que a gente tem de
Vamos pensar em mais uma palavrinha aqui, né? Que Buch, né? Seria das Buch, que Mädchen é das Mädchen, que Frau é die Frau, que Glas é das Glas, que Lampe é die Lampe. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo aqui, ó. Aqui que nós temos, mais uma vez, então, um erro, tá? Em relação à colocação do article correto. Der Chatten ist sehr gut. Aqui nós teremos, então, que é das Chatten, tá? Das Chatten, ou seja, o ato de conversar ali pela internet. Ok? E qual erro mais, pessoal, vocês reconhecem aqui, ó? Digam para mim. Das Chatten ist sehr gut. Qual o erro que nós temos? Pessoal, tá aqui, ó. Escrever outras classes de palavras, verbos, adjetivos com letra maiúscula sem estarem nesse frase, pessoal. Gut é um adjetivo, ou seja, é um adjetivo, né? Der Chatten ist sehr gut, tá? Ele não pode estar aqui com letra maiúscula. Tem que ser escrito com letra minúscula. Beleza? Que mais que nós temos aqui agora? Olha só, pessoal. Próxima parte aqui. Wenn man die Technologie nach die Bekanntschaft benutzen. Só que nós temos uma frase que a gente vai ter que reformular alguma coisa, reformular aqui um pouco. Ou seja, o candidato está querendo dizer, né, que trocar as ideias ali, né, ou seja, conversar pela internet é muito bom quando, né, quando man die Technologie nach die Bekanntschaft benutzt, tá? Primeira coisa, pessoal, nós temos aqui agora o nosso wenn. Olha só o nosso wenn, pessoal, tá? Mais uma vez, nós temos aqui uma Nebensatz, tá? Ou seja, todos os verbos vão lá para o final da frase. Wenn man die Technologie, olha aqui, chegando mais uma vez o nosso erro número 1, que é não conferir a ortografia das palavras. Pessoal, aqui nós temos, tá? Wenn man die Technologie, auf Deutsch, isso aqui é escrito com Technologie, né? Technologie, wenn man die Technologie nach die Bekanntschaft benutzen. So, olha só o que a gente deve montar aqui, ó. Ou seja, conversar pela internet é muito bom, wenn man die Technologie benutzt, né? Benutzt, ou seja, não utilizar aquele benutzen ali que seria o nosso infinitivo, porque eu estou conjugando aqui o meu verbo benutzen em relação a die Technologie. Die Technologie é um sie, né? Um sie feminino, ou seja, sie benutzt, tá? Die Technologie, ok. Wenn man die Technologie benutzt, ao invés de utilizar esse termo aqui, Bekanntschaft, né? Poderia utilizar, né? Para a finalidade, Bekanntschaften zu machen. Seria uma possibilidade. Ou ainda, pessoal, Freunde zu finden. Ou seja, eu acho que conversar ali pela internet, né, que chatten ist sehr gut, quando a gente usa a tecnologia, então, para fazer, então, amizades, né, Bekanntschaften, oder Freunde zu finden. Só que nós temos uma estrutura, tá, com o nosso infinitivo, aqui o nosso infinitivo mit zu não, que nós temos uma estrutura com o nosso zu. E para que serve o nosso zu? Para indicar uma finalidade, por que eu faço tal coisa. Tá? Motivo, né? Ou seja, para quê, né? Por qual motivo que eu vou fazer isso? Ou seja, quando a pessoa utiliza então a tecnologia, para qual motivo, né? Para encontrar amigos na internet. Okay? Liebe Leute, mais alguns erros aqui. Olha só, nós temos aqui agora o nosso Internet kann wirklich uns viel helfen. Só que nós temos um erro de estrutura, tá? Esse nosso uns aqui, ele é um dative, tá? Ou seja, o dative, eu até costumo dizer, né, que na vida, né, tudo fica mais fácil, né, se a gente se lembrar dessa regra, tá? O que é o nosso na vida, né? Na vida, o que é? Primeiro, na nossa frase, deve vir o nosso nominativo, geralmente. Depois, o V aqui indica o nosso verbo, tá? O que é depois o nosso D, pessoal? O nosso dative, tá? Tá aqui, né? O nosso dative. E por último aqui, né? Eu vou ter na sequência, então, o nosso acusativo. Liebe Leute, esse uns aqui, olha só, helfen é um verbo que carrega o dative, tá? Então, esse dative, né? Ele deve vir, então, já logo depois do nosso verbo, ali, ó, na vida. Internet kann uns wirklich viel helfen. Aí estaria correta aqui agora a minha frase, beleza? Mais um errinho aqui, pessoal, na nossa próxima frase. Dá uma olhadinha só aqui o que a gente tem, ó. Ohne Internet, ich hätte viel Schwierigkeit, zum Beispiel, mein Studium abzuschließen. Ok. Temos alguns problemas aqui. Vamos identificando, pessoal, o primeiro aqui, ó. Primeiro erro que a gente tem aqui, qual que é? Digam para mim.
a palavra internet, né? Internet está escrito com letra minúscula. Já vimos ali anteriormente que internet é um substantivo e ela deve ser escrito com letra maiúscula. Ou seja, se eu tenho aqui agora essa expressão ohne Internet, isso aqui está ocupando a nossa posição 1, ou seja, sem internet, consequentemente deve vir agora um verbo, pessoal. Então não posso ter esse ohne Internet ich hätte, mas sim ohne Internet hätte ich viel Schwierigkeit. Pessoal, muitas dificuldades. Qual que é o erro que a gente enxerga agora aqui nessa expressão? Digam para mim. Nós temos dois erros, na verdade. Muitas dificuldades, plural. Olha só. Reconheceram, pessoal? O que a gente tem aqui? Ó? Primeiramente, dificuldade é um substantivo, tá? Então ele tem que estar escrito com letra maiúscula. E se são muitas dificuldades, nós temos muitas dificuldades, liebe Leute, Schwierigkeit é singular, pessoal, tá? Nós temos então que quando a gente tem esse nosso sufixo aqui, ó, kite, né, ou nosso height, a gente sempre vai ter o plural formado com um en no final. Viele Schwierigkeiten. Ohne Internet hätte ich viele Schwierigkeiten. Aí nós temos mais uma vez aqui o nosso zum, escrito com letra maiúscula. Pessoal, ele deve ser escrito com letra minúscula, pois é uma preposição e não está no início de frase. Zum Beispiel, mein Studium abzuschließen. E aqui agora nós temos um errinho, tá? Que ele é um erro, pessoal, que pode ser descontado, tá? Dependendo da quantidade de erros que vocês cometem, tá? Nós podemos até, inclusive, né, deixar anotado aqui, ó, como nosso erro, então, 12, que é não conferir ou não atentar para a adjective Deklination. Que é aquela velha questão, pessoal, assim, ó, mein kleines Auto, tá? Mein kleines Auto. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque dependendo da quantidade de erros que a gente tiver, a gente pode ter diversos pontos ali, então, sendo retirados da nossa prova. Liebe Leute, aqui, apesar de a gente não ter um adjetivo, tá? Mein Studium, a gente tá tendo aqui um possessive article, e considerando que Studium é das Studium, eu não posso ter esse E aqui, pessoal. Não é das Studium, porque das só seria mein Studium se Studium fosse uma palavra feminina, ou seja, se fosse die. Aí eu teria meine. Como não é o caso, nós vamos ter aqui então mein Studium, né? Zum Beispiel, mein Studium abzuschließen. Aí aqui o candidato, né, conseguiu, né, fazer ali uma frase com infinitivo. Mitsu colocou o tsu aqui corretamente aqui no meio da palavra. Isso está correto. Beleza? Liebe Leute, vamos dar uma olhadinha em mais exemplos do que a gente tem aqui. Olha só, nós tínhamos uma temática aqui. Isso aqui também é do nosso Schreiben Teil 2. E o tema era a respeito de Umwelt, ou seja, mein Umweltschutz, tá? Ou seja, a minha proteção do meio ambiente, né? A minha forma de preservar o meio ambiente, tá? O que nós temos aqui primeiramente? Liebe Leute, olha só. Meine Meinung ist gleich als Lena. Meine Meinung ist gleich als Lena. Pessoal, isso aqui também é um Redemittel, tá? Que a gente utiliza para dizer que eu concordo com a opinião da pessoa, tá? Então tem que ter muito cuidado. Olha aqui, ó. Não, cadê aqui o nosso erro relacionado aos Redemittel? Tá aqui em cima. Não escrever os Redemittel da forma correta. Pessoal, aqui nós teríamos, tá? Meine Meinung ist gleich als Lena. Aqui nós teríamos que todo esse Redemittel seria Ich bin der gleichen Meinung wie Lena. Ou seja, eu sou da mesma opinião que a Lena. Caso eu tivesse uma opinião contrária, eu poderia dizer Ich bin nicht der gleichen Meinung wie Lena. Ou melhor ainda, pessoal, tá? Eu poderia dizer, ó, Ich bin der gleichen Meinung wie Lena. Ou seja, eu sou da mesma opinião que a Lena. Eu poderia dizer agora, Ich bin ganz anderer Meinung als Lena. Nesse caso aqui, pode anotar aí, pessoal, tá? Um tempinho para vocês anotarem. Ich bin ganz anderer Meinung als Lena. Nesse caso, ou seja, eu não concordo, tá? Eu discordo da minha opinião, da opinião da Lena. Ou seja, ela não é compatível com a minha. Enquanto aqui, Ich bin der gleichen Meinung wie Lena. Eu estou concordando com a opinião dela.
Beleza? Vamos tirar essa parte aqui então, já que a opinião ali do nosso candidato era relacionada então à opinião dele, tá? Ele tem a mesma opinião que a pessoa, né? Que o texto que foi colocado lá no nosso Schreiben Teil 2. Beleza. Dieses Thema ist sehr wichtig und jeder muss auf dieses Antrag aufpassen. Liebe Leute, a palavra jeder, ou seja, cada pessoa, tá? É singular, tá? Então eu não posso ter müssen aqui, né? Eu não posso ter müssen. Uma que já está errado por conta da falta de trema, deveria aqui ser müssen, deveria ser müssen e não müssen. E nós temos ainda, tá? O erro de conjugação. Se é uma palavra singular, nós devemos ter aqui, então, jeder muss auf dieses Antrag aufpassen. A intenção do aluno aqui, pessoal, ao invés de utilizar a palavra Antrag, seria utilizar a palavra Beitrag. Ou seja, o que era um Beitrag? Um Beitrag, ele seria uma contribuição, tá? Pode ser, mas também é como se fosse o comentário ali no fórum, tá? Que é relacionado à nossa proposta do Schreiben Teil 2. Ou seja, auf diesen Beitrag aufpassen, pessoal, ele é mais no sentido de cuidar de alguém, tá? Auf diesen Beitrag achten, ou seja, ele queria dizer que era para as pessoas então prestarem atenção nesse comentário ali da pessoa. Beleza? Liebe Leute, olha só. Der Stadt und die Regierung hat das Pflicht, né, etwas für den Umweltschutz zu machen. Liebe Leute, vamos reconhecer os erros então que a gente tem aqui nessa frase. Vou até trazer ela aqui para baixo, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha e me digam quais erros que vocês reconhecem aqui. Vamos lá, pessoal. Der Staat und die Regierung hat das Pflicht, ne? Hilft, ne? Etwas für den Umweltschutz zu machen. Meine Lieben, primeira coisa, der Staat. Isso aqui foi o erro que a gente colocou aqui embaixo. Não prestar atenção no artigo correto do substantivo. Pessoal, isso aqui, der Staat, está errado. Nós temos que Stadt é uma palavra feminina, ou seja, die Stadt. O que mais que a gente tem ali? Ó? Die Stadt und die Regierung. Sabe qual que é o próximo erro aqui? Esse die escrito com letra maiúscula. Liebe Leute, o die é um artigo, não é um substantivo. O substantivo está aqui do ladinho dele, ó. Regierung. Isso aqui está correto e também é die por conta do nosso né? Aqui no final, geralmente, sempre, né? Vai ter o nosso artigo die. Die Stadt und die Regierung hat das Pflicht. Pessoal, olha aqui, ó. Eu comentei aqui não conjugar corretamente de acordo com o sujeito. Pessoal, isso aqui é um erro, tá? Se a pessoa está escrevendo aqui, ó, a respeito de die Stadt und die Regierung, a gente está se referindo então a duas coisas, ou seja, isso aqui já deve ser conjugado no plural. Eu não posso ter o hat, pessoal. Ou seja, a cidade e o governo, eles já são eles, né? Eles já são sie plural, ou seja, die Stadt und die Regierung haben, ou seja, eles têm haben das. E aqui nós voltamos então para o nosso erro aqui de cima, o nosso primeiro erro que é não conferir a ortografia das palavras, ou seja, aqui nós temos um errinho, pessoal, que ele queria dizer que a cidade, né, e o governo, eles têm a obrigação, ou seja, das, que seria ainda, né? Não é nem das Pflicht, né, pessoal? Mais uma vez o nosso erro lá de baixo, que é haben die Pflicht, tá? Die Pflicht, etwas für den Umweltschutz zu machen. E aí, pessoal, o que mais que vocês reconhecem agora nessa última parte da palavra aqui, ó, dessa frase aqui, né? Etwas für den Umweltschutz zu machen. Die Stadt und die Regierung haben die Pflicht. Encontraram, pessoal, o erro? Liebe Leute, aqui nós não temos uma frase com infinitivo mit zu, tá? Perceba o seguinte, qual que é uma frase com infinitivo mit zu? Eu sempre vou ter uma frase que ela exige um complemento. Perceba o seguinte, pessoal, quando que a gente utiliza o nosso infinitivo mit zu? A cidade e o governo, eles têm a obrigação. Se eu falasse isso aqui para vocês, o que vocês iriam me perguntar? Qual que é a obrigação, Matheus? Certo? Toda vez que vocês tiverem uma frase desse tipo, que ela exige um complemento, eu vou montar um infinitivo mit zu, mas que é diferente do nosso zu. O zu, ele vai te indicar uma finalidade. O infinitivo mit zu exige um complemento. Ou seja, pessoal, isso aqui eu tenho que tirar, tá? Não é o nosso zu, für den Umweltschutz zu machen, mas sim, haben die Pflicht, etwas für. Aqui, ó, mais uma vez, nosso erro número 1. Für. Isso aqui é um erro de ortografia, tá, pessoal? Não era o dia, porque o dia ele faz parte lá do, é o dativo do nosso do,
tá? Que vira daí dia, ou seja, como ali nós temos, né, Schutz, né, a proteção, für den Umweltschutz, já que aqui nós temos a palavra, vamos botar aqui em azulzinho, né, que é para o nosso dia, né, der Schutz, der Umweltschutz, como nós temos aqui o nosso für, liebe Leute, a preposição für, ela carrega o caso acusativo. Como você já deve saber, né, o nosso acusativo, o nosso der no acusativo, ele vai virar den, ou seja, por isso que nós temos aqui, né, für den Umweltschutz zu machen, né? Etwas für den Umweltschutz zu machen. Tá aqui então agora o nosso infinitivo mit zu. Beleza, liebe Leute? Tranquilo? Vamos a mais alguns? Olha só a temática que a gente tem aqui agora. Esse tema aqui é a respeito de roupas de marca, Markenkleidung, ou seja, roupas de marca, pessoal. Então eu tinha que escrever lá, então a gente vai ter lá no nosso Schreiben Teil 2, eu tinha lá então a opinião de uma pessoa a respeito desse tema, e agora então para eu fazer essa atividade, eu tenho que escrever também qual que é a minha opinião, se eu concordo ou não com ela, tá? Com aquele comentário que estava ali na proposta, tá? É só vocês conferirem aqui no canal também, que tem a parte, né, de mostrando para vocês como é que funciona as partes da prova, beleza? Liebe Leute, olha só. Das Thema Markenkleidung, ich finde es sehr wichtig und ich möchte etwas schreiben zum Kommentar von Vicky. Ok. Liebe Leute, falem para mim aqui, ó. Antes aqui, ó, desse und, tá? O que vocês reconhecem de erros aqui, ó? Das Thema Markenkleidung, ich finde sehr wichtig. E aí, pessoal? Encontraram alguma coisa? Das Thema Markenkleidung, ich finde sehr wichtig. Nós temos aqui, na verdade, 3 erros, pessoal. Primeira coisa que nós temos aqui é o nosso erro, então, relacionado a... Cadê aqui? Não prestar atenção para a estrutura das frases, verbo na posição 2. Pessoal, se eu estou dizendo aqui, ó, das Thema Markenkleidung, isso aqui ocupa tudo a nossa posição 1, ok? Isso aqui é tudo a P1, ou seja... Das Thema Markenkleidung, ou seja, o tema roupas de marca é uma coisa só. Portanto, eu não posso ter agora esse ich aqui. Eu tenho que ter o meu verbo, que seria o nosso finden, né? Das Thema Markenkleidung. Se nós temos ali o nosso ich, vamos trazer ele para cá então. E agora, pessoal, mais um erro. Qual que é o nosso outro erro que a gente tem aqui? Olha só, não conjugar os verbos corretamente de acordo com o sujeito. Pessoal, ali está faltando, inclusive, a terminação. A gente só tem a nossa raiz aqui do verbo. Das Thema Markenkleidung finde ich sehr wichtig. E olha só que erro legal, né? Esse aqui eu acho muito bacana, tá, pessoal? Porque daí quando a pessoa tá gostando do alemão, né? Daí já tá pensando, ah, tá, então esse som aqui, ele é referente a essas palavras aqui, né? Essas letras, né? Vamos dizer assim. Liebe Leute, aqui nós temos um pequeno erro, tá? Que seria referente ao nosso erro número 1, ou seja, não conferir a ortografia das palavras. Pessoal, a palavra wichtig, por mais que a pronúncia seja wichtig, ela não termina com CH, tá? Mas sim com um G. Ou seja, das Thema finde ich sehr wichtig, ou seja, apesar do CH e do G no final da palavra terem esse som de tá? Nós temos duas escritas diferentes aqui, uma com CH e a outra com o G. Apesar de a pronúncia ser a mesma, finde ich sehr wichtig. Und ich möchte etwas schreiben zum Kommentar von Vicky. Liebe Leute, was ist hier passiert? Olha só, mais uma vez, nós estamos tendo aqui um erro de estrutura de frase, pessoal. Não prestar atenção para a estrutura das frases, tá? Verbo na posição 2 e principalmente, tá, pessoal? Quando a gente tiver estruturas aqui, vamos botar aqui, ó, principalmente com modal verbo, tá? Ou seja, se eu tenho uma frase com modal verbo, pessoal, tá? Tenta gravar essa frase aqui, ó, que eu vou dizer agora para vocês, tá? Para vocês que não se lembram ainda, tá? Para vocês que já tiveram aula comigo, para vocês que já acompanharam, mas no meu curso, tá? Eu sempre passo essa frase para os alunos. Em uma frase com modal verbo, o nosso modal verbo, ele ocupa a posição 2 e ele fica conjugado. Já vou repetir essa frase de novo para vocês gravarem, tá? Olha aqui, ó. Ich möchte. Em uma frase com modal verbo, o modal verbo ocupa a posição 2 e fica conjugado. E o nosso verbo principal vai para o final e fica no infinitivo.
Só aqui está o nosso próximo verbo. Esse aqui é o nosso verbo principal, que é o nosso schreiben. Os nossos modalverben, eles sempre vêm acompanhados de um verbo principal, que é o verbo que vai dar o sentido de fato à frase. Esse verbo aqui, então, diante da nossa frase. Em uma frase com modalverbo, o modalverbo fica na posição 2 e ocupa... O modalverbo fica na posição 2 e conjugado, tá? O verbo principal, ele vai para o final e fica no infinitivo. Ou seja, eu não posso ter esse schreiben aqui, liebe Leute. Zum Kommentar von Vicky schreiben. Aí sim a minha frase estaria correta, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo por enquanto aqui? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em que mais que a gente tem de erros. Olha só. Ich habe die gleichen Meinung von Vicky. Liebe Leute, mais uma vez, tá? Escrevi para vocês ali em cima. Isso aqui é um Redemittel. Ou seja, não escrever os Redemittel da forma correta, tá? Cadê aqui, ó, nosso erro, então? Número 4, não escrever os Redemittel da forma correta. Liebe Leute, aqui nós temos mais uma vez, ich habe die gleichen Meinung von Vicky. Pessoal, isso aqui está errado, tá? Eu tenho a mesma opinião da Vicky. Das ist falsch. Aqui eu tenho que escrever mais uma vez. Ich bin, já vão anotando aí para vocês não esquecerem. Ich bin, der gleichen Meinung wie Vicky. Ou seja, eu sou da mesma opinião que a Vicky. Não pode mudar, pessoal. Isso aqui é uma expressão, então, que ela é basicamente fixa. É assim que a gente escreve ela. Eu sou da mesma opinião que tal pessoa. Ok? Próximo exemplo aqui, liebe Leute. Vamos dar mais uma olhadinha no que a gente tem aqui. Olha só. Wir können normale Kleidung kaufen, weil sie können auch gemütlich sein. So, aqui primeiramente, né? Correto. Wir können, Verb na posição 2. Ok? Normale Kleidung kaufen. Tá? Que a gente poderia optar até por colocar no plural, né? Wir können normale Kleidungen kaufen, ok? Weil sie können auch gemütlich sein. Liebe Leute, mais uma vez, tá? Mais uma chance para vocês agora reconhecerem o erro aqui, ó. Was ist falsch? O que está errado aqui nessa frase? Weil sie können auch gemütlich sein. Mais uma vez, pessoal, nós estamos tratando aqui de um erro, tá? De posição do nosso verbo. Lembrando que o nosso weil, tá? Olha aqui, ó, o weil, ele pede uma Nebensatz. Ou seja, erro 6, não colocar os verbos no final da frase quando monta uma Nebensatz. Liebe Leute, se ali está escrito weil, ou seja, todos os meus verbos eles vão ter que estar no final da frase. Weil sie können auch gemütlich sein, esse können não pode permanecer aqui. Weil sie auch gemütlich sein können. Ok? Weil sie gemütlich sein können. E aqui, pessoal, a questão do gemütlich, tá? Gemütlich seria um ambiente, por exemplo, assim, ó, a casa ela é mais aconchegante, tá? O gemütlich ele seria mais aconchegante, tá? Nesse caso, quando a gente está falando a respeito de roupas, tá? A gente poderia utilizar o nosso adjetivo bequem, né? Bequem, weil sie auch bequem sein können, tá? Oder, né? Pra gente dizer assim, ó, weil sie auch schön, né? Weil sie auch schön und bequem, né? Weil sie auch schön und bequem sein können. A gente estava aqui falando a respeito de marcas de roupas de marca. Qual foi a intenção do candidato aqui? De dizer que a gente pode, então, comprar roupas normais, tá? Porque elas também podem ser bonitas, né? E confortáveis. Weil sie auch schön und bequem sein können. Ok? Liebe Leute, vamos lá agora, então, analisar mais algumas questões aqui que a gente tem, tá? De erros, então, que tiram seus pontos da prova. Meine Lieben, nós temos lá uma parte do nosso Schreiben, tá? Que é o nosso Schreiben Teil 1, que a gente deve escrever, então, uma carta para um amigo, tá? Para um conhecido. E essa carta, ela é informal, tá? Essa carta ela deve ser escrita, então, de maneira informal. Ou seja, se a gente está falando a respeito de uma linguagem informal, ela deve ser escrita em du. Cuidado, tá? Ou seja, tudo que a gente vai escrever ali deve constar em du. Aí nós temos aqui, primeiramente, pessoal, a gente sempre direciona a nossa frase, a nossa carta, né, o nosso e-mail para alguém. E nós temos aqui, ó, Liebe Martin. Pessoal, se eu estou escrevendo para um amigo e ele é um EA, né? Ele é um REA, vamos dizer assim. Eu não posso ter aqui, já que o Martin é um EA, eu não posso ter esse E aqui simplesmente, pessoal. Mas eu tenho que escrever, então, aqui, lieber Martin. Isso aqui é um erro que diversos alunos cometem, pessoal. E cometem, tá? Frequentemente. Então, cuidado, tá? Se nós temos ali Martin, né? Ele é um EA, eu devo escrever, então, lieber Martin. E eu devo colocar uma vírgula. Pessoal, se fosse aqui uma menina, tá? Uma mulher, no caso, eu escreveria Liebe. Aí sim, Liebe.
Martina, né? Martin und Martina. E a gente deve colocar uma vírgula. Não cometam esse erro, pessoal. Tá? Se eu estou escrevendo um e-mail, uma carta informal em du, liebe Leute, eu quero que vocês me digam aqui, falem para mim qual que é o erro que a gente está tendo aqui, ó. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Estou perguntando então para o meu amigo como é que ele está. Identificaram o erro, pessoal? Ihnen. Aqui que está o nosso erro. O Ihnen, ele é referente ao nosso Sie, pessoal, tá? Vocês não podem, então, escrever agora, já que ela é uma carta formal, informal, eu tenho que escrever o meu texto em du e não em Sie. Liebe Leute, não escrever o texto diante do que a proposta pede, ou seja, um texto informal. Isso aqui é considerado um erro. Vai tirar pontos teu. Já tirou ali no início do texto. O fato de tu escrever Liebe Martin e depois escrever ainda Wie geht es Ihnen já tirou pontos, pessoal. Olha só, no início do texto já está perdendo pontos. Imagina quantos pontos tu pode perder ainda durante todo o resto do teu texto. Cuidado, pessoal, tá? Eu falo isso aqui, eu canso de falar, tá? Vocês continuam cometendo esse erro. Não pode. Liebe Leute, olha aqui, ó. Se o teu texto é informal, tudo que for relacionado ao du, como por exemplo, o nosso próprio du, o dich, o dia, o dein, o deine, né? Deiner e assim por diante, deinem und so weiter, eles devem estar presentes nesse texto. Eu não vou ter elementos, então, aqui do nosso Sie, pessoal, tá? Vamos até colocar isso aqui vamos botar aqui num jeitinho mais bonitinho aqui para vocês terem, olha só. Olha ali, pessoal. Tá, vamos colocar assim em azul, né? Vamos botar em azul aqui e com a escrita de, então, agora em branco aqui para vocês poderem acompanhar. Olha só, se eu escrevo em du, vai ter que ser tudo. Du, dich, dir, dein, deine, deiner, deinem und so weiter. Agora, se for formal, pessoal, escrever em sie, o que vai acontecer? Se for uma carta formal, eu vou ter que ter todos os elementos do Sie. E não posso ter, por exemplo, misturar Sie com o dia, pessoal. Ou Sie com o dein, já que eu estou escrevendo para a mesma pessoa. Eu não posso ficar transitando entre linguagem formal e informal. Nesse caso aqui agora nós vamos ter o seguinte. Vamos botar uma outra cor, vamos botar aqui agora esse verdinho. E nós vamos ter todas as formas. Nós vamos ter o nosso Sie, o nosso Ihnen, o nosso Ihr, o nosso Ihre, ihrer, ihrem e assim por diante. Liebe Leute, cuidado, tá? Bitte, tá? Muita atenção isso aqui. Já perceberam? Se vocês cometerem esse tipo de erro, tá? Vocês já vão ter pontos, então, sendo retirados ali do seu Schreiben. Cuidado, ok? Então tá ali, ó. Já identificamos, então, o nosso primeiro erro ali, então, que foi escrever Wie geht es Ihnen? Eu não posso, pessoal, olha aqui, ó. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe... Tá? Já vamos abordar essa parte ali. Não é Wie geht es Ihnen, mas sim Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich hoffe, alles gut Ihnen, dir läuft, tá? Pessoal, aqui nós temos... Olha só o que a gente tem aqui, ó. Quando vocês quiserem escrever, né? Eu espero que tudo esteja bem com você. Você vai colocar Ich hoffe, dass alles, ich hoffe, dass bei dir, ich hoffe, dass bei dir alles gut läuft. Ok? Ich hoffe, dass bei dir alles gut läuft. Alles gut läuft. Ok? Mais erros aqui, pessoal. Nós temos aqui agora herzlichen Dank. Isso aqui é uma expressão, liebe Leute, tá? Não é herzlichen Dank. A gente fala Danke, né? Dankeschön. Mas sim herzlichen Dank für deine Einladung. Aqui foi colocado, então, corretamente, tá? Se eu estou escrevendo para um amigo, estou escrevendo em du, então é für deine Einladung. Das ist korrekt. Ich freue mich sehr über deine Erfolgerung in dein Abitur. Liebe Leute, vocês conseguem reconhecer aqui os erros que a gente tem nessa frase aqui? Vamos lá, pessoal. Ich freue mich sehr über deine Erfolgerung in dein Abitur. Pessoal, isso aqui é um erro, tá? Erfolgerung, tá? É uma palavra que ela não, de certa forma, não existe, né? Então, o candidato, ele queria dizer a respeito do Erfolg, tá? Ou seja, ich freue mich sehr über deinen Erfolg. Ou seja, já que nós temos aqui o nosso der, ou seja, der Erfolg. Por que é über deinen? Por conta aqui do nosso über, tá? Eu me alegro, né? Eu estou muito contente, tá? Com a sua aprovação über deinen. Por quê, né? Porque o nosso der vira den Erfolg, por conta do acusativo. E agora aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui a nossa preposição in. E nesse caso vai estar se referindo a um local, uma situação, né? No seu Abitur, no seu Abitur. Nesse caso, a nossa preposição deve carregar aqui o nosso caso dativo. Porque eu não, portanto, né, pessoal, não posso ter esse in dein Abitur, mas sim in deinem Abitur, tá? Já que é das Abitur.
né? Se nós temos que é das Abitur, e nós estamos tendo ali a nossa preposição in, indicando que é um dativo, eu vou ter o nosso das virando dem, ou seja, in deinem Abitur. Sendo esse aqui, então, pessoal, o nosso outro erro, tá? Que é não conferir. Opa, cadê aqui? Relacionado aqui aos nossos casos, né? Cadê aqui? Outras classes, verbos com letra maiúscula, ok? Não conjugar os verbos corretamente, não prestar atenção, não dar atenção para o caso correto que o verbo e ou a preposição carregam. Ou seja, se é uma preposição com acusativo, se é um verbo com acusativo, se é com dativo ou se é com o nosso genitivo, tá? Ou se é com o nosso genitivo. Beleza? Então tá aqui, pessoal, tá? Muito cuidado, tá? Com os nossos casos, ok? Vamos lá então, vamos tentar reconhecer mais alguns erros. Liebe Leute, olha só o nosso Schreiben Teil 3. Pessoal, no Schreiben Teil 3, a gente deve escrever uma carta, né, no caso um e-mail então para uma pessoa que a gente pode conhecer ou não. Essa carta ela pode ser escrita da maneira formal ou semi-formal, tá? E o que deve constar nessa carta aqui? Geralmente a gente pede desculpas, então, por alguma coisa e pede o reagendamento de um termine, pede desculpas por não comparecer a algum evento, pede para... Essa pessoa pode fazer alguma coisa para ti, ou seja, alguma ação ali tu vai ter que tomar, tá? E nós temos aqui o seguinte, pessoal. Olha só, se é uma carta agora formal, tá? Formal, nós temos aqui agora o início dessa frase. Eu vou ter que me desculpar, então, porque alguém lá me convidou para ir nesse tal de Internationale Theatertreffen, né? Um encontro internacional de teatro, só que eu não vou poder comparecer, tá? Liebe Leute, olha só o que a gente tem aqui em cima, ó. Sehr geehrter Herr Müllen. E lá o texto dizia que era para você escrever, lá na proposta estava escrevendo exatamente isso aqui, ó. Schreiben Sie an Herrn Müller. Müller. Olha ali, ó. Só se a proposta está dizendo que é para escrever ao Herr Müller, eu tenho que conferir a minha ortografia, pessoal, tá? Müller não é o nome da pessoa. Cuidado, porque eles podem implicar com isso daqui. Eu tenho que colocar, então, primeiramente, Sehr geehrter Herr Müller, que é o nome correto da pessoa. E esse daqui, pessoal, é uma expressão fixa. Não tem sehr geehrt. Vai ser sempre sehr geehrter Herr Müller. E daí a nossa vírgula. No caso, liebe Leute, tá? De eu estar destinando então a minha carta aqui agora para uma Frau, eu vou colocar sehr geehrte Frau Müller. Vamos supor, né, que fosse o sobrenome dela, ok? Sehr geehrte Frau Müller e vírgula. E eu dou um espaço aqui agora, então, entre a nossa carta. Depois, liebe Leute, quando a gente dá o espaço, tá? Como a gente tem essa vírgula ali, eu começo a minha frase aqui primeiramente, então, por conta da vírgula, né? Já não tem um ponto ali em cima. Eu vou começar agora o meu texto, então, com uma letra minúscula. Ich danke mich sehr für die Einladung zum internationalen Theatertreffen. Liebe Leute, eu gostaria que vocês tentassem reconhecer erros aqui nessa frase. Ich danke mich sehr für die Einladung zum internationalen Theatertreffen. Encontraram alguns erros, pessoal? Falem para mim. Olha só. Ich danke mich. Primeiro está errado aqui por conta da conjugação do verbo. Tá aqui então o nosso erro, tá? Erro de conjugação do verbo, pessoal, tá? Tem que tomar muito cuidado, né? Tá aqui o nosso erro, não conjugar os verbos corretamente de acordo com o sujeito. Isso é um erro grave. Olha ali, ó. Ich danke, tá? Pessoal, primeiramente, tá? Se eu tô utilizando aqui esse mich, tá? Se eu tô utilizando esse mich, eu não vou poder utilizar o danke, mas sim o bedanke. Ou seja, ich bedanke mich sehr, ich bedanke mich sehr. Ou se eu quisesse utilizar o danken, eu poderia utilizar falando o seguinte, ó. Ich danke Ihnen. Né? Já que é uma conversa agora aqui, um modelo formal, pessoal. Ou seja, se eu escrevi sehr geehrter Herr Müller, que é uma estrutura da de Sie formal, para uma conversa então formal, uma escrita formal, eu posso dizer ich bedanke mich ou ich danke Ihnen. Eu agradeço ao senhor, a senhora. E aqui o ich bedanke mich, a gente tem por conta de ele ser um verbo reflexivo. Ou seja, eu agradeço, ich bedanke mich sehr für den Einladung, pessoal. Vimos lá em cima, tá aqui Einladung. Isso aqui é um erro, tá? Então agora, né, do nosso article. Ou seja, não prestar atenção aqui
no article, né? No artigo correto do substantivo. Liebe Leute, tudo, tá? Que a gente tem relacionado aqui a nossa terminação em né? Die Einladung, tá? Die Einladung, a gente vai ter que o nosso article, ele é sempre die, ou seja, as palavras terminadas em sempre vão ser femininas. Also, für die Einladung zum internationalen Theatertreffen. Okay? Ich habe mich sehr gefreut. Aqui, pessoal, para deixar o teu texto mais legal, tá? Ich habe mich sehr gefreut, já estaria ok, tá? Mas, ou seja, você se alegrou bastante, né? Você ficou muito feliz com isso, né? Com o convite ali que foi enviado para você. Depois, liebe Leute, vamos tentar, eu quero que vocês tentem reconhecer aqui agora, então, o nosso próximo erro. Olha só essa frase aqui. Leider muss ich mich entschuldigen, dass ich kann nicht kommen. Leider muss ich mich entschuldigen, da ich kann nicht kommen. Liebe Leute, was ist hier falsch? Segundinhos. Descobriram, pessoal? Leider muss ich mich entschuldigen. Liebe Leute, isso daqui é um substantivo, tá? Terminação em ung. Não é o nosso verbo e deveria estar escrito com letra maiúscula. Porém, se eu quero dizer que eu desejo, né, eu quero, né, eu preciso me desculpar, leider muss ich mich entschuldigen. Ou seja, eu estou utilizando agora aqui o meu verbo, pessoal, tá? Cuidado, então, aqui agora, a gente volta mais uma vez. Eu sei que tu não prestou atenção ali, né, que aquilo ali era um verbo, tá, ao invés de substantivo, ou seja, não conferiu então a ortografia da palavra. Aquilo ali era o nosso verbo, pessoal, e não o nosso substantivo Entschuldigung, ou seja, leider muss ich mich entschuldigen. E se vocês quiserem ser mais educados ainda, né, mais completos ainda, muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ou seja, eu quero me desculpar a você, né, ao senhor, a senhora, tá, eu quero me desculpar ao senhor, a senhora, da ich kann nicht kommen. Liebe Leute, vamos lá mais uma vez. Vocês reconhecem o erro dessa frase aqui? Vamos lá. E aí? Da ich kann nicht kommen. Liebe Leute, o nosso da, ele é que nem o nosso weil, que nem o nosso das, tá? Ele também pede para montar uma Nebensatz. Então digam para mim. Ou seja, o nosso verbo está aqui ocupando essa posição. Ele pode ficar aqui, pessoal? Nein, ele deve ir para o final da frase. O nosso verbo conjugado, então, ele vai mais para o final ainda. Da ich nicht kommen kann. Aí sim, estaria aqui a nossa frase correta. Beleza? Liebe Leute, agora eu vou deixar isso aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Deem uma olhadinha. Eu gostaria que vocês me escrevessem, então, o que vocês encontram aqui, tá? De erros. Hallo, Carla. Ich möchte mir entschuldigen. Ich kann nicht kommen zu meinem Termin. Ich müsse in Brasilien meine Familie besuchen, deswegen kann ich nicht kommen. Können wir der Termin am Donnerstag machen? Ich habe Zeit. Schreib mir bitte zurück. Viele Grüße, deine Line. E aí, pessoal, tá? O que a gente teria aqui, tá? Isso daqui seria uma proposta, mais uma vez, tá? De schreiben. Olha aqui, ó. Schreiben, Teil 3. Tá? Schreiben, Teil 3. Isso aqui seria, então, a nossa proposta, tá? Eu gostaria, tá, que você agora, primeiramente, tá, desse um pause aqui nesse vídeo, tá, que você tentasse, então, agora, né, identificar aqui agora esses erros, tá? Vou te dar alguns segundinhos, tá? Tenta anotar aí no cantinho, que já já a gente vai conseguir, então, colocar agora esses erros aqui, então, para você ver se você reconheceu. Liebe Leute, isso daqui é um erro, tá? De schreiben, isso aqui é um problema, tá? Com o nosso schreiben, Teil 3. Lembrando, tá? Vai tentando identificar aí, ó. Nós temos que o nosso Schreiben Teil 3, ele deve ser tanto uma carta semiformal quanto formal, podendo ser qualquer uma das duas, tá? Semiformal ou formal. E nós temos aqui agora um exemplo, tá? Em que nós tínhamos o seguinte. Schreiben Sie an Frau Weber alguma coisa. E nós temos ali, pessoal, Hallo, Carla. Isso daqui seja talvez, tá, um dos erros principais que todos os candidatos cometem, principalmente no início, tá? Escrevendo os textos, pessoal, que é isso daqui, ó. Tá aqui em cima, né? Em relação à nossa proposta, tá? Não prestar atenção no que a proposta pede. Então, olha só. Se a proposta diz para você escrever para Frau Weber, eu não posso escrever para Hallo, Carla.
Eu não estou escrevendo para uma outra pessoa, pessoal. Não é essa carta para quem eu estou destinando aqui, tá? Schreiben Sie, né? Schreiben Sie an Frau Weber. Se o texto está pedindo isso, pessoal, eu não posso colocar halokala, uma que está errado por conta da informalidade, halokala, teria que ser formal, ou seja, sehr geehrte Frau Weber, vírgula, tá? Não posso, pessoal, ter essa informalidade ali, já que essa parte do Schreiben, Teil 3, ela é semiformal ou formal. Ich möchte mir entschuldigen. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, eu não posso ter esse mir. Isso aqui agora é um erro relacionado, tá, aos casos. Como tá aqui, ó. Ou seja, não dar atenção para o caso correto que o verbo e ou a preposição carregam, né? Não corregam, né? Sim, carregam, tá? Acusativo, dativo ou genitivo. Liebe Leute, essa ali está dizendo, ó, ich möchte mir entschuldigen, tá? A gente tem que o nosso sich entschuldigen für etwas, a gente tem que ele carrega o nosso caso acusativo, ou seja, ich möchte mich, e ainda nós colocamos o nosso bei Ihnen, porque quem se desculpa por algo para alguém, tá? Então nós temos aqui, ó, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, ich kann nicht kommen zu meinem Termin. Ó, isso aqui está completamente errado praticamente, tá? Eu poderia dizer aqui o seguinte, ó, eu gostaria de me desculpar, weil ich nicht zu unserem, ou seja, para o nosso encontro, né, para o nosso horário, kommen kann. Tá? Weil ich nicht zu unserem Termin kommen kann. Ich müsse in Brasilien meine Familie besuchen, deswegen kann ich nicht kommen. Tá? So, olha só. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich nicht zu unserem Termin kommen kann. Eu poderia dizer agora o seguinte. Ich bin gerade in Brasilien, ou diretamente, né? Ich besuche gerade meine Familie in Brasilien und ao invés de dizer mais uma vez que eu não posso ir, eu posso dizer, pessoal, tá? Quando que eu vou voltar, então, por exemplo, tá? Poderia colocar aqui, então, o seguinte. Und komme erst nächste Woche, ou seja, nächste Woche, wieder nach Hause. Und komme erst nächste Woche wieder nach Hause. Aí a pessoa escreve ali, né? Können wir, já vou colocar aqui para vocês, deixa eu apagar aqui. Können wir der Termin am Donnerstag machen? Pessoal, vamos dar um upgrade, né? Ao invés de utilizar esse nosso machen, tá? Eu poderia dizer, então, o seguinte, tá? Se eu estou voltando, né? Erst nächste Woche, poderia dizer ainda, erst am Montag, né? Erst am nächsten Montag wieder nach Hause. Beleza? Já pensando aqui na nossa proposta que a gente vai fazer ali, tá? Primeiramente, pessoal, mais um erro aqui, ó, erro de ortografia, não é können, mas sim können. Können wir, qual que é o erro que a gente tem aqui agora, pessoal? Aqui, ó, Termin escrito com letra minúscula, já sabemos que substantivos são escritos com letra maiúscula. Können wir der Termin, pessoal? Nein, tá? Nós vamos ter aqui, se nós continuarmos aqui com o nosso verbo machen, nós temos que ter aqui o nosso können wir den Termin, que é o nosso acusativo. Können wir den Termin am Donnerstag um 14 Uhr, aber daqui, ó, können wir den Termin am Donnerstag um 14 Uhr machen, né? Oder haben, tá? Ou ainda, pessoal, können wir den Termin auf Donnerstag um 14 Uhr, e ainda mais legal ainda, né? Verschieben, tá? Verschieben, tá aqui, ó. Ou seja, a gente pode reagendar, né? Postergar, então, nesse nosso termin para tal dia. Ich habe Zeit. Liebe Leute, o que a gente tem de errado aqui mais uma vez? Olha só. Ich habe Zeit. Pessoal, tempo, né? O tempo, tá? É um substantivo, tá? Tem que ser escrito com letra maiúscula. Pra gente deixar aqui um pouquinho mais legal, né? An diesem Tag, an diesem Tag habe ich Zeit. An diesem Tag habe ich Zeit. An diesem Tag habe ich Zeit. Aí o nosso texto estaria praticamente, né, pessoal? Praticamente correto, tá? An diesem Tag habe ich Zeit. Aí olha só, pessoal, se eu estou escrevendo para uma pessoa da maneira formal, schreib mir bitte zurück. Isso aqui é típico, tá? Da linguagem informal, tá? Informal. Schreib mir bitte zurück. Não posso ter, pessoal. Eu tenho e ainda colocar exclamações, tá, pessoal? Já vi texto de vocês assim, tá? Cuidado, não pode. O que a gente deve escrever nessa forma?
Se eu estou escrevendo para uma pessoa esperando um retorno dela, eu vou escrever então de uma forma mais educada, pessoal. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso primeiramente agradecer, né, agradecer então pela compreensão dela, né? Vielen Dank, olha só, vielen Dank für ihr Verständnis e não dein Verständnis. Vielen Dank für ihr Verständnis. Und ich warte auf Ihre Antwort. E eu aguardo então a sua resposta. Nesse formato aqui, pessoal, tá? Então teria então praticamente então concluído essa minha parte, tá? Eu só não posso esquecer, ó. Aqui embaixo eu tenho Filigrüße também escrito errado, pessoal. Erro de ortografia. Aqui eu, nesse caso, tá? Como é um texto formal, pessoal, tem que escrever obrigatoriamente mit freundlichen Grüßen. Não importa se seja para um homem, tá? Seja para uma mulher, ele tem que constar aqui, então, isso aqui é padrão. Mit freundlichen Grüßen, tá? Mit freundlichen Grüßen. E deine é uma questão também de informalidade, pessoal, de quando a gente escreve textos em du. Então eu vou escrever aqui, ó, ao invés de só Line, né, considerando que seja o nome da pessoa, Line Schneider, por exemplo, tá? Nome e sobrenome. Perceberam, pessoal? A gente transformou muito o nosso texto agora num texto correto, tá? Sehr geehrte Frau Weber, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich nicht zu unserem Termin kommen kann. Inclusive, eu poderia mencionar, tá? Weil ich nicht zu unserem Termin, weil ich morgen, né? Poderia botar aqui, ó, considerando que o termin fosse amanhã, tá? Weil ich morgen nicht zu unserem Termin kommen kann. Ich besuche gerade meine Familie in Brasilien und komme erst am nächsten Montag wieder nach Hause. Können wir den Termin auf Donnerstag um 14 Uhr verschieben? An diesem Tag habe ich Zeit. Vielen Dank für Ihr Verständnis und ich warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Line Schneider. Okay? Liebe Leute, com isso, tá? Eu trouxe então aqui muitos dos erros, tá? Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar aí agora o seu caderno, você vai anotar as seguintes coisas, como se fosse um checklist então do que você deve fazer, tá? Primeiramente, pessoal, confira a ortografia das palavras. Segundo ponto, escreva substantivo e nome com letra maiúscula. Número 3, não escreva outras classes de palavras, tá? Verbos, adjetivos com letra maiúscula, sem que elas estejam no início de frase. Outro, escreva os redemitos da forma correta. Vai lá e confere, tá? Tá na fase agora de juntar conhecimento, né? De fazer as tuas correções. Número 5, presta atenção para a estrutura das frases. Veja lá se o teu verbo está na posição de zwei, principalmente nas frases com modalverbo. Vai lá, pessoal, escreve mais um aí, ó. Coloque os verbos no final da frase quando montar uma Nebensatz. Quando você tiver uma frase com o da, com o weil, com o wenn. Okay? Escreva, então, coloque lá o seu verbo no final. Verifique se o seu verbo está no final quando montar uma Nebensatz. Conjugue os verbos corretamente de acordo com o sujeito. Se eu estou falando em ich, é ich schreibe, ich mache. Se for em du, du schreibst, du machst. Número 8, pessoal. Presta atenção no que a proposta pede. Se a proposta pede para tu escrever um texto formal, você vai escrever todo ele em si. Se a proposta pede para tu escrever um texto todo informal, ou seja, no caso, para um amigo, para uma amiga, tu vai ter que escrever o texto inteiro, então, em du, com todos os elementos do du, tá? Tem que dar atenção, pessoal. Preste atenção para o caso correto que o verbo e ou a preposição carregam. Se é um verbo com acusativo, uma preposição com acusativo, dativo ou genitivo. Preste atenção nisso. 10. Escreva o texto diante do que a proposta pede, ou seja, o texto informal vai ser escrito em du, com todas as formas relativas ao du, ou seja, du, dich, dir, dein, deine, deine und so weiter. Se a proposta pedir um texto formal, escreva tudo formal, sie, ihnen, ihr, ihre, ihrem. Okay? Próxima coisa, liebe Leute, não esqueçam, ó, presta atenção no o artigo correto do substantivo. Não escreva der, não escreva, por exemplo, vamos botar lá, né? Se for, sei lá, né? O que a gente pode dizer? Lampe, né? Não escrevam der Lampe, né? Saibam que é die Lampe, a não ser que esteja num caso, né? Mit der Lampe, aí sim é por conta do caso dativo, tá? Ou seja, coloquem o artigo correto. Die Stadt, né? Não coloquem, por exemplo, das Stadt. Não, Stadt é feminino, é die Stadt, ok? Confira, atente para a Adjektivdeklination, tá? Mein kleines Auto, meine hübsche Frau, mein kleines Kind, mein schneller Computer. Ich spiele mit meinem schnellen Computer, por exemplo, tá? Confiram, pessoal, a nossa Adjektivdeklination também, porque se vocês cometerem muitos erros relacionados a ela, vocês podem também ter alguns pontinhos tirados aí, beleza?
Librote, ficamos por aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Escreva aqui nos comentários, né, qual desses erros, então, aqui que você enxergou, que você comete demais, qual desses erros que você não tinha prestado atenção ainda, que não conhecia, que não sabia, que não achava que deveria ser assim. Escreve aqui nos comentários, tá? E bit, Librote, se tiverem alguma dúvida, tá? Escrevam aqui nos comentários. Estou esperando os comentários de vocês, tá? Relacionados aqui aos erros, então, que vocês reconheceram aqui, que vocês cometiam e que vocês, a partir de agora, não cometerão mais. Manelli, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês. A gente se vê na próxima. Manelli, Mascute und tschüss! Tschüss!